Fala galera, Bruno Souza na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aprender Salesforce. Pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória aqui na área de programação, como que eu comecei, como que foi esse processo. Então eu queria falar com vocês sobre isso, para vocês se inspirarem aí, porque muitas pessoas acham que ou estão velhas demais para começar, ou acham que não vai aprender. Eu queria falar com vocês como que foi a minha trajetória, como que eu migrei para a área de programação e como que eu vim parar aqui em Portugal com a programação. Para quem não sabe, atualmente eu moro em Portugal, moro em Lisboa e vim para trabalhar com o Salesforce. Então é o que eu falo, pessoal, a tecnologia ela pode mudar sim a vida das pessoas, pode transformar a vida das pessoas. Então, por exemplo, você que pensa em mudar de país e nunca passou pela sua cabeça que a programação, a tecnologia pudesse ser uma alternativa, eu queria te dizer que pode sim, viu? Pode, você consegue migrar, é uma das áreas que é mais fácil de migrar, é a área de programação, a área de tecnologia. Então, fica a dica para vocês aí. Quem não segue ainda, pessoal, eu tenho um Instagram chamado também Aprender Salesforce. O link está na descrição. E lá eu tenho trocado uma ideia com a galera que está querendo começar. Algumas pessoas já estão na área. Então a gente vai batendo aquele papo, vai falando das novidades, vai falando sobre Salesforce principalmente. Então tá muito legal lá. Se você não tá lá ainda, acessa lá também, pessoal, que é outro canal de comunicação. Estou colocando conteúdos diários lá que vai fazer a diferença para você, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho então como que foi essa minha trajetória, como que eu comecei, porque tem muitas pessoas que colocam alguns empecilhos, né? Ouvem falar que é difícil entrar na área, que tem que fazer faculdade, que tem que fazer certificação. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para desmistificar algumas coisas e vocês saberem como que trilha esse caminho, tá? Como que entra nesse mercado. Então, vamos lá. Então, pessoal, a minha trajetória com a programação começou assim. Desde pequeno eu já gostava de computador, gostava de tecnologia. E quando eu tinha 9 anos, né, eu sou de 87, então hoje eu estou com 35 anos. Mas nos anos 90, né, quando eu tinha ali 7, 8 anos, meu pai conseguiu comprar um computador na época, que era bem caro, nem sei como que ele conseguiu aquilo, eu vou até perguntar pra ele, porque ele já me contou essa história, mas eu não lembro, mas era assim, era bem caro na época o computador. Ele comprou um computador igualzinho esse aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês a foto dele, era um IBM Aptiva. Então esse computador aí foi o computador que eu cresci, que eu tive contato. Eu lembro que esse computador foi comprado porque eu tenho dois irmãos mais velhos e eles estavam fazendo na época processamento de dados numa escola da minha cidade. Chamava processamento de dados, não era nem TI, não era nem informática. Era PD, processamento de dados, é isso mesmo. Então curtimos muito o computador, a gente usava os programinhas que vinham. O Windows vinha com um monte de programa, galera. Nossa, na época o Windows 95 ele vinha com uma cartela de CD assim que tinha muita coisa bacana para criança, teatro mágico, tinha coisa pra caramba ali. Então a gente usava essas coisas, mas também usava para videogame, né, que a gente gostava, então para jogos, né? Então, a gente sempre tava jogando jogos ali, Tomb Raider, Duke Nukem, tudo esses jogos antigos, anos 90, a gente jogava ali, que rodava, né, porque era um computador bem fraco, assim, era 8 megas de RAM, nossa, a configuração dele era tensa. Então, aí o que a gente fazia, né? Voltando aqui, né? O que a gente fazia? A gente jogava, né? Instalava as coisas, ia utilizando, e chegava uma hora que o computador ele ficava sem espaço. Aí nós mesmos que formatávamos ele, né, pessoal? A gente com 7 8 anos, 8 9 anos por aí, a gente que formatava nosso computador. Então a gente ia lá, lembro que a gente não usava a parte visual do Windows, a gente ia tudo pelo DOS, a gente aprendeu com nossos irmãos, né? Vai pelo DOS, dá um format C lá e já era, e formata. Mesmo tendo ali, né, o iniciar e tudo mais, a gente não usava muito aquilo, a gente ia mais por linha de código já. Já tava meio que no sangue ali, a gente ia lá pela telinha preta, pelo DOS, e acessava as pastas CD, nome da pasta, dir/w, dir, e fazia a formatação por lá. Então a gente formatava nosso computador e já instalava de novo e voltava a utilizar. Então a gente sempre fazia isso, sabe? Fazia o backup antes em disquetes, tinha disquete, a gente ia lá, fazia o backup nos disquetes, ou até CD mesmo, com gravador de CD, com o Nero, gravava CD lá, nossa, dava mó trampo. E depois instalava o Windows de novo. Então a gente fazia sempre isso. Então, pra mim, pro meu irmão da minha idade, um ano mais velho, era uma coisa corriqueira. A gente formatar o computador quando enchia, zerar ele, depois instalar as coisas de novo. Nossa, era muito bom. Quando você zerava ele,
colocava de novo as coisas, tava bala, tudo rapidinho, era muito massa. Então a gente ficou nessa, sabe, usando sempre o computador, usando. E aí quando eu fui pro ensino médio, né, com 14 para 15 anos, aí eu entrei na mesma escola que os meus irmãos estudaram, né? Então nós entramos lá para fazer então o ensino médio com o técnico em informática. Então a gente foi lá para fazer isso. Então eu cursei lá o ensino médio, fazia o ensino normal e tinha as aulas de informática junto. Então isso também me ajudou já a ter uma noção ali, porque a gente tinha bastante matérias ali de programação. Tinha hardware, tinha Access, que era banco de dados, você aprendia a mexer no Word, Excel, formatar essas coisas. E também tinha algumas linguagens de programação. Na época a gente usou o COBOL, usamos também o Visual Basic e acho que um pouquinho de C ali. Isso aí foi em 2002, 2003, 2004. Então foi esse período que eu fiz o ensino médio. Então assim, gostei bastante quando eu estava cursando o curso, eu gostei bastante assim, achei bacana. Tive algumas dificuldades, né, de algumas coisas de COBOL, principalmente que era bem chatinha, uma linguagem de programação antiga, COBOL. Mas também tinha o Visual Basic, que era mais visual, já tinha ali os menuzinhos, né? Então, assim, já era bacana. Mas assim, eu lembro que durante o curso eu fiz um estágio numa escola de informática lá da cidade mesmo, em que eu ajudava o professor, o instrutor, a dar aula do pacote Office. Então tinha Word, Excel, PowerPoint, Access. Então eu ajudava o professor e muitas vezes quando ele faltava, eu que dava aula. Então assim, eu já estava ali, já me expondo, dando aula ali. Então isso foi bacana também. Só que aí quando eu terminei o curso, eu acho que aí faltou um direcionamento dos meus pais, e também um pouco da escola, que foi assim na questão de seguir no mercado, né? Porque eu terminei esse curso com 16 para 17 anos, e aí meio que acabou o curso, eu acabei não seguindo na área, eu deixei de lado a programação, a informática, e aí acabei tendo que seguir a vida, né? Trabalhar com outras coisas. Então fui trabalhar com outros trabalhos, nada a ver com a informática. O trabalho meu foi de call center lá numa empresa que era bem conhecida na época lá. Fiquei lá um ano. Depois eu fui trabalhar com logística, né? Rastreamento de caminhões. Aí fiquei muito tempo, acomodei nessa área, que era um trabalho ali que era poucas horas por dia, né? Era só 6 horas. Então acabei me acomodando nisso e fui ficando. E aí, quando eu vi, tinha passado quase 6 anos, eu tava lá nessa área e não consegui crescer muita coisa lá. Então, assim, eu fiquei quebrando a cabeça nisso. E como eu usava sistemas, assim, eu sempre ficava tentando automatizar algumas coisas, ficava tentando entender o sistema, sabe? Já tava uma coisa que eu queria trabalhar ali, mas não tinha tomado a atitude ainda, sabe? Eu tava querendo entrar na área, voltar pra área, né? Que eu já tinha sido um dia, mas não tinha ainda a atitude. Então, eu fiquei ali muito tempo nessa empresa e sempre assim pensando, oh, sistema legal que é, um sistema de rastreamento de caminhão que tinha lá, oh, que legal esse sistema, né? Como será que funciona? E aí eu sempre me interessei, mas não atuava, né? Então fiquei aí quase 6 anos nessa empresa. E aí depois disso eu falei, não dá pra ficar aqui mais. Já tava começando a evoluir assim, né? Mentalmente, sabe? Você vai crescendo, você vai escutando coisas, vai pesquisando, você vai vendo que não tá legal o que você tá fazendo, né? Então eu comecei a ver que não tava legal, não tava feliz mais nesse trabalho. Tava trabalhando no final de semana direto, feriado. Nesses 6 anos eu acho que eu perdi quase todos os finais de ano com família, com namorada, né? Minha esposa era minha namorada na época. Então perdi muito tempo nisso. Então eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer o certo, eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído, que é a área de informática. E vou fazer faculdade e vou voltar para a área. Então, nessa altura, né, pessoal, eu espero muito que esses vídeos estejam te ajudando nessa jornada de se tornar um programador. Eu sei como é, no começo parece tudo muito complexo, parece que é muito difícil, mas eu tenho certeza que se você se dedicar, se você estudar, você consegue aprender e consegue entrar nesse mercado sim. Uma coisa que eu tenho aprendido, pessoal, é que primeiro vem a confusão e depois vem o entendimento. No começo parece tudo muito complexo, mas depois o seu cérebro vai juntando os pontos e você vai descobrindo que na verdade não é tão difícil assim. Se você aprender com assertividade, com direcionamento, com certeza isso se torna mais fácil. Foi pensando nisso, em ter um foco nos seus estudos e ter assertividade para aprender, que eu criei o e-book chamado Salesforce Shortcut. O link dele está aqui na descrição.
E por que eu chamo de shortcut? É porque é um atalho, ou seja, nele eu sintetizei conteúdos que eu considero pilares do Salesforce. São os objetos, que é um assunto muito importante que muita gente acaba tendo dificuldade em entender o que eles são, como eles funcionam, banco de dados que está relacionado com objetos. Eu falo sobre registros, como que você manipula, faz queries, cria registros, tudo isso usando a parte de administração do Salesforce ligada também à parte de desenvolvimento, que é com a linguagem Apex. Do Apex, eu falo sobre várias coisas, como classes, triggers, comandos mais utilizados, estruturas condicionais, if, else, falo sobre laço de repetição, laço for, falo sobre as coleções, lista, map, set. Então são todos comandos que nós usamos diariamente no desenvolvimento de Salesforce, que se você aprender ali, você já está pronto para conseguir a sua primeira vaga. Aí você aprende, você coloca em prática e vai cada vez ficando melhor. Então, caso você queira saber mais, o link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai curtir muito esse material e vai fazer muita diferença e vai dar aquela alavancada nos seus estudos. Isso foi em 2012. A faculdade ainda era muito forte, ainda está forte no Brasil, mas hoje você vê que tem pessoas que não fizeram faculdade e conseguem entrar na área, tá? Mas ainda assim era o caminho mais fácil para entrar. Então eu resolvi fazer faculdade e fiz uma faculdade, então comecei a fazer o curso de Ciência da Computação em 2012. Então aí sim, voltei para as origens, né? Voltei a ver tudo que eu tinha visto anteriormente, que já não lembrava mais, lógica, algoritmo, linguagem de programação C, variáveis, tudo aquilo que vocês aprendem no começo. Eu voltei a aprender, voltei do zero nisso. E como eu já tinha uma certa conhecimento, já até foi mais fácil, tá? Mas voltei do zero praticamente e fui aprendendo. Fui com garra, comecei o curso e fui até o final. Então, assim, foi um curso muito bom, porque faculdade sempre abre portas, tá? Eu sou a favor da faculdade. Se você está fazendo, se você quer fazer, eu sou a favor da faculdade. A faculdade abre portas sim. Mas assim, hoje em dia, em 2023, eu acho que assim, não é o mais obrigatório, tá? Você consegue sim entrar na área sem ter uma faculdade. Se você já tem uma faculdade atualmente e está pensando, vou ter que fazer outra faculdade para entrar na área, não, fica tranquilo que você não precisa fazer outra faculdade, tá? Inclusive, a bagagem que você tem na sua profissão hoje vai te ajudar muito na profissão de programador. Então, assim, na época é o que tinha, era o jeito mais fácil, então foi o que eu escolhi, tá? Então, assim, ajudou muito a faculdade. Eu consegui fazer um estágio nessa época. Essa parte do estágio é interessante, pessoal, porque assim, eu ainda não tinha definido o que eu queria programar, né? Eu tava ali na área de computação, tava com 25 anos já. Então eu queria entrar no mercado, já estava atrasado, né? Olha o tempo que eu perdi, né? Dos 17 até os 25, eu estava fora da área. E se eu tivesse continuado na área, nossa, eu tava voando já, porque nesse período aí, ó, eu terminei o curso em 2004. Nesse período do 2004 a 2010, foi onde teve aquele boom de smartphone, né? A gente tinha aqueles telefones lá que era só a telinha verde. Foi aí que eu fui começando a sair os smartphones, né, nesse período, né? Então, assim, eu perdi, olha só o boom que eu perdi, né? Se eu estivesse na área nessa época, eu teria aprendido a mexer com mobile, com JavaScript, com um monte de linguagem ali. E com certeza eu estaria bem mais top, assim, de conhecimento com 25 anos. Mas é isso, pessoal, é o que eu falo. Não tá tarde para começar, tá? Se você atualmente acha que você perdeu tempo, que já foi seu tempo, eu sou a prova disso, tá? Eu, com 25 anos, eu fui fazer estágio, comecei do zero. Então, assim, não acho que você tá atrasado. Sempre é a hora de começar, tá? Você não pode deixar passar mais tempo, tá? Começa agora, vai pra cima. Se você acha que você perdeu tempo, já não deixa mais o tempo escapar, tá? Começa, dá o primeiro passo, porque com certeza as portas vão se abrir pra você, tá? Então aí o que aconteceu, pessoal? Com 25 anos, isso foi em 2012, tô de 87. Com 2017 eu tinha 30, né? 2014, 27. Pessoal, então, só corrigindo aqui, não foi com 25, com 25 eu comecei a faculdade e depois de 2 anos, em 2014, que eu fui fazer
o meu estágio. Então foi com 27. Então com 27 anos eu estava estagiando. Então, pessoal, como eu queria entrar no mercado, e como eu falei para vocês, né, lá atrás eu já formatava computadores. Todos os computadores que eu tive, né, notebook, computador, eu sempre mesmo formatei. Então, o que eu fiz, né? Na minha cabeça eu falei assim, ok, eu estou fora da área, eu quero entrar na área de informática de novo, então vou pegar qualquer coisa que pode ser infraestrutura, qualquer coisa, para poder entrar na área e depois migrar. Então esse foi o meu pensamento na época. Assim, não estava errado, mas também não era a única alternativa, tá? Eu poderia sim já ter migrado para programação. Só que, não sei, acho que foi falta de direcionamento também, ou foi o desespero de voltar para a área, enfim. Eu acabei tomando esse caminho, foi um pouquinho mais longo. Então, o que eu fiz? Eu entrei na área, então consegui um estágio numa empresa na área de infraestrutura. Era uma empresa multinacional lá da minha região. E lá então eu consegui entrar na área. Então isso já foi uma vitória que eu consegui entrar na área, numa empresa bacana, tinha uma estrutura bacana, lá uma empresa multinacional. E fui para trabalhar então era praticamente helpdesk, tá? Era uma empresa grande, tinha vários departamentos, dois escritórios, e a gente tinha que tomar conta assim de tudo, da parte de infraestrutura, né? Então era não só formatar computadores, ter um estoque de computador organizado, a gente cuidava de celulares também, pessoal, celulares. Cuidava dos servidores da empresa. Se caísse, a gente tinha que ir lá, reiniciar. Cuidava de link de internet. Cara, era muita coisa mesmo que a gente cuidava. Uma empresa multinacional, com vários funcionários espalhados pelo Brasil, cada um com seu notebook. O notebook começava a dar problema, os caras ligavam, tá lendo meu notebook, manda outro pra mim. Então, assim, era muito corrido, muita demanda. Então foi assim, foi tenso, teve muito trabalho, foi muito tenso esse período. Como eu gostava da área, então assim, eu achava legal, sabe? Eu achava legal o trabalho. Agradeço muito essa empresa que me deu essa oportunidade de voltar para o mercado. Valeu muito a pena, não me arrependo porque eu aprendi demais ali nessa empresa. E fui crescendo, né? Você vai em ambiente corporativo, você vai aprendendo a se comportar, né? Você vai falando com as pessoas, aí vai ficando mais desinibido. Então, isso, com certeza você cresce. Para mim, pessoal, eu sou sempre assim. Até o momento que eu tô crescendo numa empresa, então eu fico tranquilo. Se eu tô aprendendo coisa nova, tô tendo um desafio, eu fico nessa empresa. Agora, se chega um momento que você estagna ali, que você não tem mais para onde correr, que fica aquela mesmice, aí eu já começo a olhar outras coisas. Então foi isso, eu fiquei 2 anos nessa empresa, tendo um desafio, isso é bacana, fui tendo que viajar para São Paulo, capital, cuidar de coisas da diretoria, era muita responsabilidade o emprego. E só que aí fui percebendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, o que eu percebia, né? Eu percebia que lá eles tinham uma equipe de desenvolvedores deles, né? Da empresa. Eu percebia que os caras ali, os desenvolvedores, eles trabalhavam bastante, só que dava o horário 6 horas, os caras pegavam, vazava pra casa e ia embora. Tipo, na época não tinha ainda, não tava, o home office não tava em alta lá, não tinha home office, né? Isso foi em 2014, 15, 16, 17. É, então, assim, não tava em alta o home office, então a galera tinha que ir pro escritório. Mas eu via, assim, que os caras, saía pra tomar café, ficava ali a meia horinha, voltava, e aí dava 6 horas e ia embora certinho. E aí, muitas vezes, quando dava 6 horas, eu tava com coisa lá. A empresa tinha uma fábrica, e a fábrica, uma impressora deu problema na fábrica. Aí tinha que ir lá ver a impressora, quase 6 horas da tarde, que não podia ficar parado, tinha que imprimir umas notas lá, não sei o que. Nossa, aquele estresse. Então, assim, eu via que o que eu tava fazendo ali, apesar de ser muito importante para a empresa, não era tão valorizado. Porque, inclusive, eu fiquei 2 anos estagiando. E depois do estágio, quando eu fui ser contratado, eu falei, beleza, né, moço? Como eu tô formado já, eu estava formado já na altura, como eu sou formado já, eles vão me colocar como analista, alguma coisa assim, né? Aí quando eu fui ver, eles me colocaram como técnico de informática. Então, assim, mesmo a empresa sendo tecnológica, uma empresa sendo grande, você vê que era mal visto já o departamento, porque tanta coisa que a gente faz ali, a gente ser tratado como técnico ainda.
isso é um pouquinho desanimador. Então isso foi uma das coisas que eu desanimei. Assim que eu fui contratado, eu fiquei feliz, mas também fiquei um pouco triste porque tava ali como técnico, então isso pra mim tava muito ruim. Aí continuei mais um tempo ali, só que aí chegou uma hora que não deu mais, aí não tava aprendendo mais nada, tava já desgastado. Foi aí que eu comecei a procurar outras coisas. O que eu fiz? Eu falei, ok, então eu tô na área, já aprendi algumas coisas de programação na faculdade, né? C Sharp, C. Eu preciso ter vivência nisso. Então fui lá, comprei um curso lá no Udemy de C Sharp e falei, bom, vou aprender por conta própria. Comecei a fazer o curso, fiz por um tempo, todo dia à noite ia lá, fazia um pouco do curso, ia lá fim de semana também. Nessa época eu já estava casado, já tinha casado nessa época, casei em 2015. E aí o que aconteceu? Eu falei, ok, vou começar então a mandar uns currículos e ver o que dá. Então eu mandei lá, entrei lá no Emprega Campinas, que é um site ali da minha região, e fui mandando currículo para um monte de vagas que apareciam de júnior lá. E até que surgiu uma oportunidade. Aí fui ver, né, uma empresa era pequena, uma consultoria pequena no centro da cidade. Aí foi uma coisa que eu já pensei, naqueles aqueles pensamentos que você fala, pô, tô numa multinacional aqui, multinacional holandesa, empresa top, tem um monte de benefício. Será que vira sair para essa empresa pequena, empresa local pequena? Será que vira fazer isso? Eu senti essa dúvida, fiquei meio com o pé atrás, mas fui lá, fiz a prova lá. Então na época me deram um programinha para fazer lá, né, um sisteminha ali, que era um sistema de caixa eletrônico. Vou ver se eu acho aqui para trazer para vocês, porque é um bom exemplo, é um bom exercício fazer isso. E você podia fazer na linguagem que você queria, C ou Java, uma coisa assim. Aí eu peguei, fiz o sisteminha, fiz a provinha lá. Não consegui fazer tudo, tá? Até tinha algumas operações ali que eu não sabia como fazer. Eu falei assim, mano, eu não vou mentir. Se eu não sei fazer isso, eu não vou procurar solução na internet. Não vou entregar redondinho só pra falar que eu sei fazer, tá? Vou ser o mais real possível. Vai ficar faltando algumas coisas? Vai. Mas assim, o importante é que eu vou entregar isso aqui. Então fui lá, entreguei no prazo, mesmo não sendo completo, entreguei ali. E aí, depois de um tempo, me chamaram lá para conversar. Aí falaram, você passou no teste e falaram, você programa em C Sharp, né? Eu falei, sim, C Sharp. Então, aqui não é C Sharp. Eu falei, eita, como assim não é C Sharp, né? É uma linguagem parecida com C Sharp e com Java, mas se você sabe C Sharp, então, se você fez o sisteminha ali e passou, então você vai conseguir passar. Eu falei, então tá bom, então beleza. Aí eles já estavam me contratando. Foi aí que eu falei, putz, será que eu saio dessa empresa grande pra lá? Mas assim, a vontade de sair de onde eu tava, de melhorar, foi mais forte. Então é isso que eu falo. Às vezes você tem que seguir os seus instintos, tá? Se você tá num lugar que você não tá feliz mais, não fica aí não. Se prepara, se capacita para você conseguir outras coisas, porque a pior coisa que tem é você tá desmotivado, acordar segunda-feira e não querer ir trabalhar mais. Então assim, ou você tá trabalhando, tá de mau humor, xingando todo mundo, às vezes você trata a pessoa mal. Cara, é horrível isso, então eu não queria isso pra mim. Então, assim, mesmo saindo de uma empresa top, multinacional, para uma menor, parecia uma loucura. Eu fiz isso, peguei e troquei uma multinacional por uma empresa local. Quando a pessoa da empresa falou para mim que era outra linguagem, essa linguagem era o Apex e era para trabalhar com o Salesforce. Eu não conhecia nada de Salesforce na época, não sabia nem que era Salesforce, nunca tinha ouvido falar. Então fui para aprender. Então na época, como estava muita demanda, até mais que agora na época, muita demanda por profissionais, eles deixaram eu mais uma pessoa que entrou fazendo o Trailhead por 2 semanas. Né? Fui lá fazer os cursinhos online ali por 2 semanas. E aí deu as 2 semanas, falou assim, negócio é o seguinte, já fizeram um curso, vamos pro campo de batalha agora. Aí foi lá, já me colocaram no projeto e aí foi. Aí eu comecei a programar no Salesforce, recebendo os tickets ali, me virando, pesquisando coisa online, aí tirando dúvida, quebrando a cabeça. E aí foi. Então, e aí já vão ser 5 anos que eu estou trabalhando com o Salesforce. Isso aí foi em 2018 e hoje é 2023, então já faz 5 anos que eu estou na área. E não me arrependo, pessoal. Essa troca que eu fiz valeu muito a pena.
Não me arrependo de ter feito essa troca de. Parecia uma troca meio louca, né? Sair de uma multinacional para uma empresa pequena. Mas foi muito melhor, pessoal. Eu tava trabalhando com alguma coisa que eu gostava. E por incrível que pareça, eu tava ganhando mais na empresa pequena do que na multinacional. Porque como lá eu tava como técnico. Nessa empresa pequena eu entrei como desenvolvedor júnior. Então o salário já era bem maior do que eu estava ganhando lá na outra empresa, mesmo ela sendo maior. Então, pessoal, aí às vezes você tem que analisar. Parece loucura, mas procura ver quanto você vai ganhar ali. Será que não vale a pena, não? Porque eu tinha ainda, além do salário, eu tinha vale alimentação e até combustível eles pagavam. Para você ver como que a área de programação tem muitos benefícios, tá? A área de tecnologia. Então lá não tinha tudo isso, o meu salário era menor e não tinha todos esses benefícios. Então, às vezes vale a pena, pessoal. Parece loucura para os outros, mas se você analisar, viu que vale a pena, vai para cima, não fique querendo a opinião de outras pessoas, não. Pessoal, então esse aqui foi um pouquinho da minha história, tá? Só para vocês se motivarem aí, quem estiver começando, quem está querendo migrar e acha que por causa da idade não vale a pena, não pense assim não, tá? Às vezes o mercado brasileiro pode ser assim em algumas áreas. A tecnologia até que não, mas algumas áreas são. Mas o mercado em outros países que você pode trabalhar com programação não é assim, tá? Na Europa principalmente não tem muito essa de idade, tem várias pessoas de mais idade trabalhando ainda. E Estados Unidos também. Então, assim, não fique focado no Brasil, tá? Porque às vezes o mercado é um pouquinho cruel quando tem mais idade, mas não é o mundo inteiro assim. Então, hoje com o home office, você pode trabalhar para qualquer parte do mundo, mesmo estando no Brasil. Então, não fique preso a isso, tá? A idade é só um número. Você pode sim começar. É só você se dedicar e estudar, beleza? Então, pessoal, é isso. Só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, conhecerem a minha trajetória e se motivar também. Espero ter inspirado alguém que está começando aí, alguém que está querendo migrar de área. Espero ter te motivado a migrar, porque vale a pena sim e no final a conta vai fechar. Então é isso, pessoal. Caso você queira me seguir lá no Instagram, o link está aqui na descrição também. E até o próximo vídeo. Valeu!